Então, vamos lá, gente. Modos ventilatórios, né? Então, assim, basicamente, eu tenho vários modos ventilatórios, mas você tem que entender dois, tá? Que o seu paciente ele pode estar em controlado ou pode estar em espontâneo, tá? Que é o suporte que a gente chama. Espontâneo eu vou falar, mas é um bem tranquilo, é quando você quer estubar o seu paciente, tá? E o controlado é o que você tem que realmente saber. Entubei o paciente e botar ele controlado, tá? Controlado significa o seguinte: o ventilador manda no paciente. Espontâneo, o paciente manda no ventilador. O assisto controlado, o paciente até tem um disparo, né? Pode ter um disparo por ele próprio. Porém, basicamente, o ventilador manda no paciente. Então, o que eu botar no ventilador, o paciente vai fazer, certo? Isso tem que entender que esse modo controlado, assisto controlado, geralmente é aquele paciente sedado. Como é que eu vou deixar o cara sedado, né? Ele espontâneo, ele querer mexer, mandar no ventilador? Não tem como, né? Ou então aquele paciente que não está sedado, mas que teve um PCE grave e que não tem estímulo neurológico para ter um drive respiratório. Então, esse cara, o ventilador manda no paciente, tá? E esse modo controlado, assistido controlado, eu posso ventilar o paciente a pressão ou a volume. A maior pergunta que acontece em relação a isso é o seguinte: Rodrigo, vou ventilar o paciente a pressão ou a volume? O que é que você acha? Está aqui a tela de ventilador, né? Onde eu clico nesse botão aqui em cima, cliquei aqui em cima, só escolho, boto lá, volume controlado, pressão controlada. É isso que eu faço, tá? Aqui o Deurico, volume controlado. Então, aqui um volume controlado, né? Eu estou no volume do paciente, aqui estou dando pressão. A minha resposta é essa: o modo ventilatório deve ser escolhido de acordo com a experiência do médico, tá? Lógico que eu sei que na SARA ventilar o paciente a volume é melhor, eu sei. Só que se o médico só saber ventilar a pressão, ventila a pressão. Sua função ali é ventilar o paciente. O modo a volume é muito mais fácil, tá? Quer escolher um modo para você saber ventilar o paciente? A volume. A volume você ventila o paciente SARA, que é um paciente grave, e o paciente normal, tá? Então, escolha ventilar a volume, tá? Aprenda a ventilar o paciente a volume e depois, quando você for entrando nesse assunto, você vai aprendendo a pressão, tá? Mas de acordo com a sua experiência. Hoje, se eu te dar um conselho, aprenda a ventilar o paciente a volume, que você já aprendeu na aula de hoje, né? A gente coloca o paciente lá a volume controlado, o Deurico é isso aqui, ó. É isso aqui, e eu coloco lá 6 ml por quilo, tá? É o que eu faço. Aqui do HO, volume controlado aqui em cima. Esse paciente a gente fez um cálculo, né? Se for 70 quilos, ele vai estar 4,2 ml por quilo. Numa SARA, seria bom. Se não for SARA, poderia até aumentar mais esse volume dele, né? Para ofertar mais O2 para ele, tá? Então, se for para escolher um, escolha volume, tá? Mas vamos lá, falar de vantagem e desvantagem de cada um, né? A pressão. Quando eu ventilo a pressão, é bom porque eu consigo calcular o quanto de pressão eu estou dando no paciente, tá? Isso é bom porque quanto maior a pressão, mais borotrauma eu posso dar no paciente, né? Lesão induzida por ventilação mecânica. Porém, gente, como é que eu vou ventilar a pressão do paciente com SARA? Se eu falei para você que eu tenho que ventilar a SARA 4 a 6 ml por quilo. Quando eu ventilo a pressão, eu perco o parâmetro de volume. Eu não sei quanto volume estou dando no paciente e eu posso estar dando um volume muito alto e também vai causar lesão pulmonar no paciente. Então, a desvantagem de eu ventilar a pressão é porque eu não sei quanto volume eu vou ter que dar adequado para aquele paciente. Olha isso. Estão vendo aqui que eu resolvi ventilar a pressão, né? Pressão controlada. Então, boto uma pressão controlada acima da PIP de 20 centímetros de água. Beleza. E aqui no meu ventilador, olha isso aqui do lado, VTI, tá vendo? É um volume total de 303 ml. É um volume baixo? É. Mas quem está dando esse volume não sou eu. O ventilador está dando esse volume, tá? Baseando na pressão que eu tô dando. Só que o paciente pode dessaturar. Se ele dessaturar, isso vai aumentar a PIP, se aumentar a PIP e a pressão dele também, e automaticamente quando aumentar a pressão, ou não aumentar aqui, só aumentar a PIP, o volume automaticamente aumenta. Então, esse volume pode ir lá para 700 ml, 800 ml. Se for um cara com SARA, o volume desse é bom? Não. Passou de 6 ml por quilo. Então, entenda, a pressão controlada, eu não mexo no volume, eu mexo na pressão. Se o paciente dessaturar, eu posso ter que aumentar a PIP dele, tá? E essa PIP que eu aumento, ou até FO2 também que eu aumento,
consequentemente, automaticamente aumenta o volume. Então, uma coisa ruim de ventilar a pressão é porque eu não consigo ter o controle do volume que eu estou dando. É um modo bom? É um modo bom, mas quer escolher um? Escolha o volume, né? Principal modo ventilatório para SARA, volume. Qual que é o risco dele, né? O risco dele, dependendo do volume, pode gerar uma pressão muito alta. A gente no COVID agora, a gente está gerando pressão alta, tá. Só que se eu fizer uma ventilação protetora, 4 a 6 ml por quilo, dificilmente a pressão desse paciente vai ficar muito alta, a não ser que eu eleve muito a PIP, lógico, né? Risco de barotrauma. Mas esse barotrauma não é consequentemente ao volume, é a PIP que eu estou aumentando para poder melhorar a troca pulmonar do paciente. Então, eu, Rodrigo, gosto de ventilar a volume, prefiro ventilar a volume, certo? Então, vantagem, eu tenho o controle, né, do fluxo e do volume total. Desvantagem, eu tenho a ausência do controle da pressão. Mas isso aí a gente consegue tatear. Então, aqui, ó, 310. Então, você deve ter escutado na aula que a medicina não é exata, não é matemática. Eu estou mandando o paciente fazer volume 310, ele está fazendo o quê? 309. É o que eu estou mandando. Na pressão lá que eu falei para você, quem me dá o volume é o ventilador, não sou eu. Então, eu posso ter que aumentar muito a PIP do paciente e fazer um volume alto. Esse é o problema, tá? Então, eu prefiro ventilar volume. Quanto é que eu boto? 6 ml por quilo. Na SARA, 4 a 6 ml por quilo, tá? É isso que a gente faz. E o modo espontâneo? O modo espontâneo é aquele cara que você está quase para extubar ele, tá? Aí eu vou, boto um negócio lá chamado PSV, pressão de suporte ventilatório. Nesse modo, o que acontece? O ventilador para de mandar no paciente, o paciente começa a assumir a respiração. Até então, tudo que eu estava mandando, FO2, PIP, frequência respiratória, o paciente fazia o que o ventilador mandava. Quando eu mudo para o suporte ventilatório, para o espontâneo, o paciente começa a querer mandar no ventilador. Como é que eu faço geralmente isso? É quando eu estou tirando a sedação do paciente, né? E eu quero ver se ele vai ficar bem sem estar entubado. Aí eu deixo ele meia hora, uma hora espontânea. Se ele não fizer taquipneia, esse paciente pode ser extubado. Lógico, com condições fisiológicas. Quais são as condições fisiológicas? Qual que é a PIP fisiológica? De 5. Então, o paciente tem que estar com a PIP de 5. Qual que é o FO2 do ar ambiente? 21. Então, o paciente tem que estar no mínimo aqui com 30, né? Seria ele estar no catéter nasal a 3 a 4 litros por minuto. Então, existem indicações para extubar o paciente. É o ter parâmetros fisiológicos, um FO2 de 30, uma PIP de 5, né? E ele está no modo espontâneo, certo? Chama PSV, pressão de suporte ventilatório. Olha isso aqui, ó. Vocês estão vendo que sumiu aqui, essa parte aqui? Quem estava aqui antes? Vamos botar a tela, ó. Frequência respiratória. E quando eu boto no PSV, ele some, sabe por quê? Porque como é que eu vou fazer o paciente respirar sozinho e o ventilador continuar mandando ele? Então, agora quem faz a frequência é o paciente. Esse é o modo espontâneo. Ele está entubado, mas ele está dando a frequência, tá? Aí no ventilador, eu consigo ver quanto ele está fazendo. Olha aqui, ó, 30. Vocês acham que o paciente com frequência respiratória de 30 vai conseguir ser estubado? Não vai. Ele fez taquipneia. E a PIP está alta, está de 8. Para estubar ele, teria que ter a PIP de 5, que é a PIP fisiológica. Teria que baixar a FO2 para 30, certo? Mas aqui essa tela é para mostrar isso. Que no PSV, o modo de suporte, onde o paciente manda no ventilador, isso aqui some, tá? Só que ele está fazendo o quê? Ó? Taquipneia. Deixa eu voltar lá para controlada para você ver, ó. Ó aqui, ó. Estou mandando o paciente fazer 20, não estou? E ele fazendo 20. Esse paciente está totalmente entregue, ele está sedado. O que o ventilador está mandando ele fazer, ele está fazendo 20 e 20, certo? Esse de suporte, não. O paciente começou a mandar no ventilador, porém fez taquipneia, certo? Olha isso aqui também, ó. Esse aqui é um controlado, mas ele está entrando na ventilação. Eu estou mandando ele fazer 18, ele está fazendo 23. Então, ele está querendo acordar. Esse paciente querendo acordar é ruim, porque ele faz troca ruim. Ah, eu vou e faço um bolozinho de sedação nele para ele dormir um pouquinho, para ele ficar entregue e voltar para esse 18. Tá? Então, esse modo aqui, o suporte ventilatório, a frequência respiratória some. Tá? Vantagem é uma ventilação próxima ao fisiológico. Desvantagem, né? O paciente tem que estar cooperando. É o que a gente fala, tem que estar acordando, não pode estar ansioso, não pode fazer taquipneia, parâmetros fisiológicos.
Vocês devem ter visto alguns vídeos em relação a isso aqui, né? Tem até um do HO, que é o paciente acordado com tubo na boca e a equipe de enfermagem, médico, fisioterapeuta, passando alguns recados, né? Dizendo que ele venceu a batalha, que ele vai respirar sozinho. Só que a equipe não faz isso do nada, né? A equipe fez o quê? Botou o cara em PSV, pressão de suporte ventilatório, fez espontânea meia hora, uma hora, viu que ele ficou bem, botou um FO2 de 30, um PIP de 5, viu que ele ficou bem, aí foi estubar. Não foi do nada assim, não. A gente faz alguns testes, né? Pede o paciente apertar a mão, ele vai e aperta. O senhor tá bem? Balança a cabeça. Ele balança a cabeça, tá? Então, tem vários testes antes de eu estubar o paciente, tá? Não é só do nada e tirar o tubo, não. Então, quando a equipe faz isso, é porque a equipe tem certeza que o paciente está bem e vai ficar bem fora do oxigênio, tá? Isso aqui, só para finalizar essa parte, existe uma coisa chamada PIP table. No COVID, né? Quando eu intubo um paciente, de acordo com o FO2 do paciente, eu tenho mais ou menos a PIP programada para ele. Se eu botei lá 100%, eu botaria a PIP de 22. Aí vou baixando a FO2 e posteriormente eu baixando a PIP. Baixando a FO2 e baixando a PIP. A gente aqui costuma fazer uma PIP um pouco mais baixa, né? Porque essa PIP de 22, 24, a PIP muito alta, né? Uma pressão muito forte no pulmão do paciente, pode provocar barotrauma, pode provocar pneumodiastema, tá? Tem que ter cuidado em relação a isso. Pessoal, parte final da nossa aula, né? Isso aqui a gente vai falar de estudo ácido básico no segundo semestre. Só queria mostrar o seguinte, tá? Importantíssimo colher gasometria no paciente entubado, tem que colher, tá? Como é que eu decoro essa parte de ácido básico? pH menor que 7,35, acidose. Maior que 7,45, alcalose. Eu sempre decoro, né, que o metabólico acompanha o pH, o respiratório não. Então, se eu tenho um pH baixo, acidose, eu estou falando que o metabólico acompanha, quando é que seria a acidose metabólica? Quando o bicarbonato estiver baixo. E se o respiratório não acompanha, quando é que seria a acidose respiratória? Quando o pH estiver baixo e o PCO2 alto, tá? Valores: pH 7,35 a 7,45, PCO2 35 a 45, bicarbonato 22 a 26, tá? Isso aí você tem que pegar, dar uma lida, estudar e entender isso. Mas eu decoro desse jeito. O metabólico acompanha o pH, o respiratório não acompanha, tá? Mesma coisa da alcalose. Se for um pH acima de 7,45, com uma alcalose metabólica, o bicarbonato estaria alto. Com respiratória, PCO2 baixo. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro quadro clínico. Homem, 65 anos, quadro de tosse produtiva, secreção amarelada, febre e dispneia. A dispneia dele piorou e ele foi levado à emergência do HO. Posteriormente, foi entubado e colocado em ventilação mecânica e foi colhida uma gasometria nele. Tá? A gasometria foi o seguinte. Ó, pH do paciente, 7,16. pH normal, 7,35 a 7,45. Tá um pH baixo. Eu falei para vocês, então tem uma acidose. Se for uma acidose metabólica, o bicarbonato acompanha. Se for respiratória, PCO2 não acompanha, vai para o outro lado. PCO2, normal 35 a 45, 75, está muito alto. Então, o meu paciente tem uma acidose respiratória, tá? Ele até tem um bicarbonato um pouquinho baixo, né? Posso considerar acidose mista ali, porém o distúrbio primário do meu paciente é uma acidose respiratória, um pH baixo e um PCO2 alto. Então, meu paciente está retendo muito CO2. Isso é ruim. Por quê? Se ele está retendo CO2, ele não está trocando o O2 com o CO2. Meu paciente está com a ventilação ruim por causa disso. O que eu tenho que fazer? Eliminar o CO2, então eu jogo o CO2 para fora para poder o O2 entrar. É isso que eu tenho que fazer. Beleza. Como é que eu corrijo isso? Eu aumento a frequência respiratória. Se o cara está retendo muito CO2, como é que eu elimino o CO2? Expirando mais. Inspiro, começo a respirar mais forte, certo? Se eu respiro mais forte, jogo mais CO2 para fora. Então, corrijo o PCO2. Aumento a frequência respiratória, jogo o CO2 para fora. E se o paciente estava com tempo inspiratório e expiratório de 1 para 2, eu faço 1 para 3. Faço ele expirar mais tempo. Além de aumentar a frequência, expirar mais tempo. Jogo o CO2 para fora. São formas de eu corrigir a acidose respiratória, tá? Então, se o meu paciente daquela gaso está com uma frequência respiratória de 20, eu aumento ela para 24. Faço ele respirar mais para poder eliminar o CO2 dele, né? E corrigir o distúrbio.
Ou se o tempo em Z está 1:2, eu aumento para 1:2.4, 1:3, tá? Faço ele expirar mais tempo e jogo o CO2 para fora. Consequentemente, vou melhorando também a troca gasosa dele, tá? Nesse modo aqui, eu consigo fazer isso? Não. Como é que eu vou fazer isso no paciente que está em espontânea? Cadê a frequência respiratória dele? Como é que eu vou aumentar a frequência do paciente que está em espontânea? Então, se essa gaso que eu colhi fosse num paciente que tivesse impressão de suporte ventilatório, eu teria que fazer o quê? Sedar esse paciente e botar de novo o ventilador para mandar nele, para corrigir esse distúrbio dele, tá? Segundo caso, homem, 72 anos, internado na UTI por AVC hemorrágico há 5 dias. Está em coma e em ventilação mecânica. Foi colhido um agaso que veio, vamos lá, pH 7,48, normal 7,35 a 7,45, está o quê? Alto, alcalose. PCO2 29, normal 35 a 45, está o quê? Baixo. Olha isso, né? Então, meu paciente foi de um pH alto e foi para o ao contrário. Então, é alcalose respiratória que meu paciente tem, tá? Então, se meu paciente anterior estava retendo muito CO2, esse está eliminando muito CO2, certo? Como é que eu faço para corrigir? Ao contrário do que eu fiz na passada, tá? Reduz a frequência respiratória, tá lá 20, botar para 16, para ele eliminar menos CO2. E reduzo também o tempo inspiratório e expiratório para eliminar menos CO2 também, tá? Porque está eliminando muito CO2, certo? Então, se a frequência está 20, eu vou lá e reduzo para 16. Faço ele respirar mais devagar para poder jogar menos CO2 para fora. Se o tempo em Z está 1:2, boto lá 1 para 1,08, tá? São estratégias que eu faço para corrigir a acidose respiratória e a alcalose respiratória. Repito, nesse modo aqui, que é o PSV, pressão de suporte ventilatório, eu não conseguiria fazer isso. Eu tenho que sedar o paciente, botar para o ventilador, mandar nele, tá? Encerro aqui a aula de ventilação mecânica. Vou falar rapidinho só de sedação contínua e de noradrenalina, bem rapidinho, tá? Entubei o paciente, ajustei parâmetros. O que é que eu faço? Eu tenho que ligar uma bomba de infusão, tá? É uma bomba para rolar, coloco o medicamento, o paciente ficar sedado contínuo. Repito, no começo, o paciente ficar entregue e o ventilador mandar no paciente. Para isso, ele não pode acordar, ele tem que ficar sedado. Geralmente, a sedação que a gente coloca nessas bombas de infusão aqui é dormonide e fentanil. É o midazolam e o fentanil. Rodrigo, como é que eu faço isso? Como é que eu coloco isso, tá? Você vai lá para esse PV e coloca o seguinte. Esse quadrinho aqui está lá, ó. Midazolam. Você vai e escreve midazolam, tá? 2 ampolas, certo? Num sorinho 230. Em bomba de infusão, correr a 10 ml hora. Que é essa bomba de infusão aqui, ó. Aí você bota lá 10 ml hora, tá? É isso que faz. É tranquilo. Midazolam, solução padrão. 2 ampolas, soro 230 a 10 ml hora em bomba de infusão. E o fentanil? São 4 ampolas no soro 210. Não tem segredo para escrever sedação. Midazolam e fentanil. É o que a gente usa de padrão para deixar o paciente sedado continuamente, tá? Midazolam, 2 ampolas, soro 230. Fentanil, 4 ampolas, soro 210. Pode ser fisiológico ou glicosato 5%, tá? Em bomba de infusão, a 10 ml. O cara começou a acordar, você vai aumentar para 20. Começou a acordar, você pode aumentar para 30, tá? Mas não tem segredo sedar o paciente, beleza? Então, essa é a sedação contínua que a gente faz, tá? Liga na bomba de fusão, para escrever o que você faz, pede para a enfermagem ligar lá 10 ml hora, 20 ml, tá? E para acabar, droga vasopressora, noradrenalina. Eu percebi que essa foi uma dúvida frequente, né, na aula de monitorização hemodinâmica, quando o paciente estava rebaixando, que eu falava, o paciente está hipotenso, o que é que faz agora? Aí o pessoal, não, coloca nora, infunde nora. A nora, pessoal, eu não infundo em bolos, né? Não é igual a adrenalina que eu faço na parada cardiorrespiratória. A noradrenalina também é um medicamento que eu faço em bomba de infusão, certo? É um medicamento contínuo, em acesso central, minha próxima aula de acesso central, né? E vai ficar correndo em infusão contínua, tá? Em bomba de infusão. Ela não é em bolos. Aí, o que é que eu quero que você saiba hoje? Como é que eu prescrevo a nora? Preparar uma nora, o cálculo de nora, né? Então, vamos lá. Indicação da nora. Choque séptico, aquele cara que você está com sepse,
Você fez volume, a pressão não subiu. Olha esse item 1. Se a pressão arterial média ficou menor que 65 após você hidratar o cara, é noradrenalina, tá? O cara tem uma sepse, você fez lá o 30 ml por quilo nele, a pressão arterial média se manteve baixa, você fez 500, ele ficou congesto, noradrenalina. Você tem que botar um medicamento que eleve a pressão arterial do paciente, tá? Repito, não é embolos, é bomba de fusão. E aí tem outra coisa também. Se o meu paciente eu iniciei nora, e o cálculo da nora dele está maior que 0,5 microgramas quilo minuto, eu tenho que iniciar uma segunda droga, vasopressina ou adrenalina. Aí você fala agora, Rodrigo lascou, foi tudo. Eu não sei nem usar a nora, vou usar a segunda droga, e eu não sei nem fazer esse cálculo aqui. Calma que agora você vai saber, tá? Você vai aprender direitinho como é que faz esse cálculo, e é muito fácil mesmo, tá? Você vai aprender tanto como é que instala a nora e o cálculo. Então, vamos lá. Primeira coisa, tem que ter em mente isso. Tem que saber, se não souber isso aí, você não sabe fazer o cálculo. Noradrenalina tem 4 concentrações. Padrão, concentrada 2 vezes e 4 vezes. E você decora isso, gente. A padrão, 16 microgramas. A concentrada, 32. A 2 vezes 64. A 4 vezes 128. Então, você vai lá para escrever, chama a enfermeira, fala, ó, eu quero que instale no paciente ali uma noradrenalina, solução padrão, a 20 ml hora. É isso que você vai fazer, tá? Você não tem que botar quantas ampolas tem, nem o micrograma. Você fala a solução padrão. Mas para o cálculo, você tem que saber quantos microgramas tem, tá? Vamos lá, por exemplo. A conta é essa. Conta bem fácil. Micrograma da solução vezes os ml da bomba, dividido pelo peso, dividido por 60. Calma que eu vou mostrar para vocês. Vamos lá. Exemplo. Paciente, seu José, 70 quilos. Você prescreveu uma nora 2 vezes concentrada e mandou botar na bomba 63 ml hora. Você já tem todos os parâmetros que precisa, tá? Minha conta é micrograma da solução vezes ml da bomba sobre o P sobre 60. Então, vamos lá. Qual que é o micrograma da solução 2 vezes concentrada? 64. Então, já sei que aqui vai 64. Quantos ml eu coloquei na bomba? 63. Opa, eu já sei que aqui eu tenho que calcular 64 vezes 63. Dividido pelo peso. Quanto é o peso? 70. E 60, que é 60 minutos, numa hora. Não tem segredo, gente. Microgramas, está aqui a tabela para você. ml, que está na bomba, está aqui o ml, sobre P sobre 60. Eu fiz a conta, deu quanto? 0,96. Meu paciente está com a noradrenalina, que eu chamo, a 0,96 microgramas quilo minuto. Quando você está no local lá e a regulação pede, seu paciente está usando droga vasoativa, você fala, tá. Aí ela, quanto? Noradrenalina, 0,96 microgramas quilo minuto. Opa, você passou certinho para a reguladora. Ela quer saber isso. Ela não quer saber se está nora padrão, 10 ml, 20 ml, ela quer saber micrograma quilo minuto. E a conta é muito fácil. Repito, micrograma da solução vezes ml sobre o P sobre 60, tá? No caso aqui, como passou de 0,5, eu teria que associar uma segunda droga, que é a vasopressina, né? Então, quando passa a nora de 0,5 microgramas, está indicada uma segunda droga, vasopressina ou adrenalina. Rodrigo, e quanto que eu inicio a dose de nora? Qual a dose que eu inicio? Você pode iniciar de 0,05 a 0,2 microgramas. Essa é a dose de início do paciente que está hipotenso, tá? Vamos fazer outra conta? Que é outro paciente também, 70 quilos, usando nora padrão, ó, já nora menor, a 20 ml. Eu sei que a minha nora padrão é quantos microgramas? 16. Então, aqui já vai 16. Vezes ml da bomba. Quanto é ml? 20. 16 vezes 20. Sobre 70, sobre 60. Então, eu pedi, o paciente ficou hipotenso, eu falei, enfermeira Maria, coloca ali, por favor, uma noradrenalina padrão no seu João a 20 ml hora. Ela, tudo bem, doutor. Aí, como é que eu vou saber quantos microgramas deu isso? Fiz a conta, deu ó, 0,07. E quanto que era a dose de início? 0,05 a 0,2. Está dentro daquela dose de início, tá? Se por acaso ele ficar hipotenso, eu vou aumentando, tá? Se ficar hipertenso, eu vou baixando. Tá 20 ml, boto 10. Se ficar hipotenso, tá 20, boto 30, tá? Mas é muito fácil, gente. Você gravou essa tabela aqui, gravou a conta, não tem segredo. Você consegue calcular. E lembra, passou de 0,5, iniciar uma segunda droga, vasopressina ou adrenalina, tá? E, gente, vocês viram que ser médico não é fácil, mexer em ventilador mecânico não é fácil,
usar a droga vasoativa, tem todo o protocolo para usar, conta para fazer, sedação para colocar, tá? Vocês viram que realmente tem que botar a cara no livro, estudar, botar a bunda na cadeira, estudar, porque não vai cair do céu, não, tá? Tentei passar o básico para vocês. Deixa eu interromper aqui. Tentei passar o básico para vocês. Espero que tenha passado de um jeito que vocês tenham entendido